Pedem de lucrar com o turismo e travam a sua renda extra. Olha, eu acho que é muito difícil encontrar alguém que não considera uma renda extra algo interessante. Afinal, com a renda extra, a gente tem possibilidade de melhorar a nossa qualidade de vida. Quando eu falo qualidade de vida, eu falo sobre qualquer coisa na vida que você valoriza e que você gostaria de colocar um pouquinho mais de qualidade. Vou te dar alguns exemplos aqui. Talvez a escola do seu filho não seja a escola que você gostaria que ele estudasse. Talvez o plano de saúde da sua família poderia ser um plano de saúde melhor. Talvez você que pratica esporte, talvez o seu tênis de corrida poderia ser um tênis melhor e te trazer menos dor e fazer o processo ficar melhor, né? Então, a renda extra permite isso. Não dá para negar que a gente vive num mundo capitalista onde coisa boa tende a custar caro, não é? Então, se a gente conseguir ganhar mais dinheiro, vai ser bom, desde que isso não tome todo o meu tempo livre. E quando eu falo em tempo livre, gente, é o seguinte: é muito difícil encontrar alguém que fala assim, pô, tô com muito tempo livre. Eu tô aqui com fazer nada hoje. É muito difícil. Todo mundo tá cheio de coisa para fazer. Só que boa parte dessa falta de tempo é desorganização. Boa parte desse tempo faltando poderia ser resolvido com uma agenda um pouquinho mais ajustadinha. Então, o que eu falo? O meu trabalho, o meu papel aqui é abrir a cabeça de vocês para que, se viajar é bom, imagina viajar e ganhar dinheiro com viagem. É muito melhor, né? E o que eu vou te falar aqui é que, independente do seu conhecimento, você poderia estar lucrando com o turismo. E tendo uma renda extra que vai te ajudar bastante a melhorar a qualidade de vida sua e da sua família. Vamos lá? Eu acho que se vocês entenderem que são três cenários que muitas vezes nem é um cenário já do empreendedor, de quem já está ganhando dinheiro, vocês vão entender que coisa simples de resolver. Bem simples de resolver. Tá? Primeiro delas, criar cenário ruim baseado em medos infundados. O medo ele acompanha qualquer pessoa. A insegurança, qualquer pessoa também. A diferença é que tem gente que vai com medo mesmo, tem gente que vai inseguro mesmo, e tem gente que consegue separar o que é um medo infundado, né, sem fundamento nenhum, sem nenhum sentido, e o que é um medo que, pô, legal, se eu pular de paraquedas sem paraquedas, eu acho que eu vou me dar mal. Mas como é que a gente faz essa análise mais fria? Como que a gente faz? Como que eu faço para dividir o que é um medo real e um medo bobo? Medo que só me trava de conseguir um resultado que eu gostaria de ter. Aqui eu gosto de listar sete, sete passos para a gente ter clareza aí de que esse medo ele só está me impedindo de conseguir algo que eu quero, tá? Deixa eu ver. Beleza, acho que está rolando normal aqui. Então é o seguinte: quais são os cenários ruins que normalmente a gente cria? E quando der problema, o que eu vou fazer? Olha, e se eu não conseguir cliente, o que eu vou fazer? E se eu não conseguir encontrar uma passagem barata, o que eu vou fazer? E se meu cliente precisar de algo e eu não tiver conhecimento sobre esse lugar, o que eu vou fazer? Eu acho que todo mundo passa por isso quando a gente está começando algo novo, tá? Então, esse cenário ruim, a gente faz com que ele seja muito maior do que é e muito maior do que as coisas boas. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de profundidade no assunto, né? Eu te falo que, pensa comigo, se amanhã você chegar no seu trabalho e você for demitido, amanhã não, né? Amanhã é sábado, segunda-feira. Se segunda-feira você chegar no seu trabalho e for demitido, o que você vai fazer?
Você está com esse medo? Talvez não, porque no seu trabalho você tem mais clareza da sua relação com seu chefe, às vezes você tem um pouquinho mais de clareza sobre o quão importante é seu trabalho, clareza também de que a empresa está precisando de pessoas como eu para esse momento, mas e se acontecer? O que você vai fazer? O meu trabalho aqui é fazer com que vocês desconsiderem esses medos, mas não desconsiderar, mas colocar o peso justo em cada um deles. Então vamos pensar o seguinte: primeiro medo comum de uma agência de viagem. E se o voo cancelar, se tiver overbooking, se tiver alteração do voo, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte: o que de pior pode acontecer? Vamos pensar. Seu cliente está indo para um compromisso inadiável e acontece um cancelamento de voo. O seu cliente vai ficar muito chateado por ter perdido o voo. Quais são as suas medidas para reparar esse dano? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é de nossa responsabilidade e o que não é de nossa responsabilidade. E quando eu digo de responsabilidade, é responsabilidade real mesmo. Quando acontece um cancelamento de voo, a função do agente de viagem é orientar o passageiro a como resolver com a companhia aérea. Você não tem nem autonomia nem condição de resolver por ele. Porque, vamos pensar no cancelamento de voo. Quem aqui já teve um cancelamento de voo? Quando acontece um cancelamento de voo, a solução é simples. E o que todo mundo faz? Você deve ir até o guichê da companhia aérea, que pode ser dentro da sala de embarque ou fora da sala de embarque, e vai solicitar um reagendamento. Não tem o que fazer. Você pode tentar voar em uma companhia aérea parceira, e isso, a companhia aérea que você... Parceira não. Vamos dizer que um voo da Latam foi cancelado, mas tem um voo da Azul saindo em meia hora. A Latam, desde que tenha vaga, ela tem que te reacomodar lá. E, obviamente, vai ser por ordem de pessoas que estão pedindo até lotar e essa solução não mais existir. Então, o que a gente deve fazer quando acontece um problema desse? Primeiro, considerar o que pior pode acontecer e depois entender quais medidas que eu posso tomar. Então, quer dizer que se houver cancelamento, atraso, overbooking, é só eu orientar o que a pessoa deve fazer? Sim, mais nada. O papel da agência é dar tranquilidade para o cliente. Não dá para você garantir que aquele voo não vai atrasar, que aquele voo não vai cancelar, que não vai haver overbooking, porque isso não te compete. Não é da sua competência, não é da sua responsabilidade, você não tem controle nenhum sobre isso. Aí, então, e muitas pessoas deixam de criar suas agências de viagem porque fica com esse medo bobo na cabeça. E quando der problema, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V de direito do passageiro. O que fazer quando meu voo for atrasado? Quais são os seus direitos? Você vai orientar a pessoa, assim, faça isso, beleza? E monitore. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Você vai acompanhar o cliente, mais nada. Você não tem como colocar ele em outro voo por ele, pela companhia aérea. A não ser que o cliente queira comprar um novo voo, aí ele vai comprar de você um novo voo e depois você vai ajudá-lo a entrar com uma ação contra a companhia aérea caso ele não tenha resolvido. Então tudo isso é nenhuma responsabilidade sua. Então olha só, o que pior pode acontecer? O cliente achar ruim. O que você pode fazer para reparar o dano? Deixar claro que é uma responsabilidade da companhia aérea e que você vai ajudá-lo a resolver. Check. Agora pensa, o que pode acontecer de bom se você criar a sua agência de viagem? Já parou para pensar? Quais seriam os benefícios se o caos imaginado não acontecesse? Comece a pensar nas suas viagens. Quantas viagens você teve que foram canceladas? Que teve alteração relevante de 6, 7, 8 horas? Ou overbooking? A cada... Considere aí, ó. Eu acho que eu tive 3 na vida. E eu já voei mais de 500 vezes. Facilmente. Considerando trabalho e lazer, facilmente mais de 500 voos. Se eu estou falando de 3 vezes em 500, eu estou falando de quase 0,5%. Ou seja, eu não estou começando um negócio de viagem porque a probabilidade de acontecer algo que é resolvível é 0,5%. É 0,5%. É isso que acontece. As pessoas acabam desconsiderando a lei das médias. Lei das médias
basicamente como que as seguradoras trabalham. Elas consideram a probabilidade disso acontecer e jogam contra, aliás, e jogam a favor do medo da pessoa. As pessoas fazem seguro de tudo, com medo das coisas acontecerem. É assim que a seguradora ganha dinheiro. Porque a probabilidade de acontecer é muito baixa. No nosso caso, a probabilidade de dar um problema no voo é muito baixa. E quando tem um problema no voo, nós conseguimos resolver orientando o cliente. Simples, simples, simples. E eu volto para aquela pergunta. Se você for demitido amanhã, quais são as suas opções? Já pensou nisso? Eu conheço algumas pessoas que tiveram a surpresa de ser demitido de uma hora para outra. Porque muda a estratégia da empresa, aquela pessoa para de ser útil. E olha só, empresa é empresa. As pessoas dificilmente vão ter o cuidado com a sua história de 5, 10, 15, 20 anos. Agora, se você for demitido amanhã, você tem alguma opção? Provavelmente não. Não é muito melhor você já criar essa opção agora? Pense comigo. A chance de você ser demitido, ela é a mesma. Se você for demitido, você tem um plano B? Não. Se você criar o seu negócio de viagem agora, você pode, no seu ritmo, criar o seu plano B. Para que você não fique à mercê de uma demissão, ter que ficar morrendo de medo de uma demissão, como é que você vai pagar suas contas? Porque desde já você está criando uma alternativa para sua vida. E essa alternativa é uma alternativa que não tem um custo inicial para você começar. O custo é zero. Tem live minha falando sobre isso aqui. O custo é zero. O custo é o custo de abrir uma MEI e um cadastro. Só. O resto é você falar com as pessoas que você conhece que viajam. Tem uma aula, tem várias lives sobre isso. Crie seu plano B agora. Porque o que a gente mais teme é o que mais a gente precisa fazer. Então, eu acho que se eu tiver que dar uma sugestão em relação ao medo, é você está desconsiderando um medo muito maior e considerando um medo muito menor. Qual que é o medo maior? O medo maior é, se você for demitido sem um plano B, provavelmente sua vida vai virar um inferno. De ansiedade, preocupação, como é que você vai pagar as contas? Tomar decisão com cabeça, com ansiedade e preocupação, pior coisa que você pode fazer. E vai por mim, já tive esse momento. Então, qual o medo que você está superestimando, que está considerando que ele é muito maior do que é? O medo de ter um novo negócio no turismo. As passagens, hospedagens, pacotes, seguros que você vender, existe uma probabilidade de mais de 99% de não acontecer absolutamente nada, de ocorrer tudo perfeitamente bem. E esse perfeitamente bem vai representar uma grana no seu bolso em um trabalho que pode virar o seu plano A. E 1%, menos de 1% que pode dar problema, cadê? Ele é 100% resolvível. Ele é 100% resolvível. Quais possíveis erros que pode acontecer em uma agência de viagem? Vou te falar 3 aqui. Causado pela companhia aérea ou pela hospedagem, que é overbooking, quando eles vendem mais do que conseguem entregar, cancelamento de reserva ou, no caso de companhia aérea, alteração de horário. Tá? Isso é responsabilidade da companhia aérea e do hotel. Você só tem que orientar em relação ao direito do passageiro, mais nada. E, obviamente, os direitos ali do consumidor. Mais nada, mais nada. A sua função é só orientar. E, eventualmente, passar o contato do advogado do direito do passageiro, porque essa pessoa vai entrar em contato para resolver. Segundo erro, a pessoa te pedir algo diferente do que ela queria. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa está querendo viajar em abril, dia 12 de abril, e voltar dia 16 de abril. Só que na hora de digitar ela colocou
12 de maio, 12/5, ao invés de 12/4. Voltando no dia 16/5, ao invés do dia 16/4. Você vai, na conversa, pegar todas as informações, vai fazer a emissão para a pessoa e você sempre pergunta, você sempre pede o quê? Confere para mim se está tudo certinho, por favor. Na hora que a pessoa valida, logo depois da emissão, que está tudo certo, existe um acordo ali. Ah, legal. Se lá na frente ela perceber que ela pediu uma passagem errada, a responsabilidade é dela. Porque você tratou uma demanda que foi pedida por escrito, você emitiu uma demanda, uma reserva que foi pedida por escrito e pediu a pessoa para confirmar. Então teve dois, três momentos de confirmação que quem pediu não teve a atenção devida para poder confirmar. Então, naturalmente, existe uma autorresponsabilidade aí, né? A pessoa vai ter que arcar com o próprio erro. E existe o erro que a companhia aérea, que o próprio agente de viagem pode cometer. Como que funciona esse erro? A pessoa me pede uma passagem no dia 10/5, eu emito no dia 10/6 e não peço ele para confirmar. Opa, então temos três oportunidades de resolver esse problema. O primeiro delas é atenção para ver exatamente o que o cliente pediu. Segundo ponto é atenção na hora de emitir para reconferir o que a pessoa pediu. E o terceiro ponto de conferência é pedir o cliente para conferir se é exatamente isso que ele quer. Então, existem três momentos que você consegue evitar um erro. E, obviamente, existe um quarto que é ambiente. Se você estiver no meio de outras agências de viagem, o seu conhecimento vai ser muito maior. E, obviamente, quando o conhecimento é muito maior, a chance de erro é muito menor. Tá? Então, os erros que você acha que, os riscos e problemas que você acha que uma agência de viagem tem, elas só são grandes na sua cabeça. Só. Só são grandes na sua cabeça. Provavelmente elas nunca vão acontecer, ou que se acontecerem é em menos de 1% das oportunidades. Tá? Aí eu te pergunto, esse o fato de você estar esperando o momento ideal para tomar alguma decisão relacionada a ter uma renda, a complementar uma renda extra com viagem, está te custando o que financeiramente, emocionalmente e espiritualmente? Eu falo o seguinte, quando eu comecei em 2020, vou te contar uma história breve aqui. 2020, eu morava longe de todos os meus amigos e família. Eu sou de Minas, estava morando em São Paulo, interior de São Paulo. Eu viajava praticamente 7 dias por semana, porque eu trabalhava com venda, então eu rodava o Brasil inteiro. Eu praticamente não tinha tempo para nada. E tinha um salário bom. Aí eu te falo, o que adianta? Eu tinha um bom salário, salário acima da média. Só que eu não tinha tempo para desfrutar nem desse salário. Eu trabalhava todos os dias da semana, então eu ficava 100% dedicado ao trabalho. E ficava longe da família e amigos. Ou seja, mesmo se eu tivesse uma folga, eu ia estar sozinho. Aí eu te falo, quanto que estava custando essa vida para mim? Tava custando caro, hein? Tava custando bem caro. Porque financeiramente, tá, eu tava bem. Emocionalmente, não tava nada bem. Porque tudo que. A alegria tá nas pequenas coisas, né? Tá no dia a dia. O meu dia a dia era focado em trabalho. Sem as pessoas que eu gosto, sem fazer as coisas que eu gosto, sem tempo livre, sem tempo para mim. E espiritualmente, muito menos, né? Então, quando a gente fala, quando eu vejo para o meu 2020, se eu continuasse nisso, provavelmente eu teria um burnout, um surto, que faria com que nada, até a parte boa que era o dinheiro, passaria a ser ruim. Então, o que eu pensei? Olha, eu formei em engenharia porque me falaram que a vida do engenheiro era muito boa. Era uma vida que você tinha um ótimo salário, que você sempre onde chegava era muito
muito respeitado e que muitas vezes você era o chefe, ou seja, você tinha tempo livre. Na minha vez, isso não aconteceu não. Eu nem tinha tempo, o dinheiro não era isso tudo que falavam, e o futuro era só piorar. Por quê? Eu ia cada vez mais ter menos tempo, o que para mim não faz nenhum sentido, e morando fora de casa, cada vez mais eu ia ficar longe dos meus amigos e família. Vale a pena? Você parou para pensar que talvez no seu trabalho esteja assim? O dinheiro, o aumento que você recebe, mal cobre a inflação. Aquela férias que você está tentando fazer final do ano com a família, mal dá para você ir para Caldas Novas. Nada contra Caldas Novas. Mas quando você quer ir para Nova York e seu salário só dá para ir para Caldas Novas, dói. Dói. Na nossa infância, na minha infância, a gente, né, lá em casa era mais apertado. A gente ia só para Guarapari e Alcobaça, de carro, que era onde dava para ir. A gente queria coisa diferente, só que nem sempre dava. É, eu, o que a gente faz aqui, o que a gente repete para que cada vez mais as pessoas tenham aberto a cabeça para isso, né? Ontem, algumas dezenas de pessoas entraram no nosso método agência de viagem lucrativo, que é o nosso treinamento com acompanhamento, com comunidade, com muita entrega para você começar uma agência do zero, desde a criação do CNPJ com nossa ajuda, até de 5 a 30 mil reais de lucro por mês. Agora imagina, mesmo você tendo um outro trabalho, como seria a sua vida se você tivesse de 5 a 30 mil reais a mais por mês? Seria melhor ou pior? E eu te falo, aqui não é a custo do seu tempo todo. Por quê? Do jeito que a gente faz, é para ter tempo livre. Vou te dar um exemplo. Hoje, esse é meu único compromisso do dia de trabalho. Depois daqui eu vou almoçar e tirei a sexta de folga. De verdade, não é papo furado, não. Trabalhei ontem, trabalhei anteontem, mas a sexta-feira eu decidi tirar de folga. Você já percebeu qual foi a última vez que você pôde tirar uma sexta-feira de folga? Então, assim, na boa, o que você está esperando? O momento ideal, ele nunca vai chegar. Quando eu pedi demissão, vou contar para vocês, ó, e nem estou incentivando todo mundo a pedir demissão antes de ter uma segurança, não. Quando eu pedi demissão, eu ganhava 12 mil reais. 11 e pouco, 11 alto, tá? Isso em 2020. Eu pedi demissão a primeira vez que o gerador vendeu 10 mil reais. Ou seja, eu tinha vendido menos do que eu tinha de salário mensal. Um tanto de gente falou para mim assim: Pedro, não faço não, deixa de ser irresponsável, você está aqui numa boa empresa, você construiu uma carreira de 13 anos de engenharia, desde a hora que eu comecei a estudar até a hora que eu pedi demissão, foram 13 anos dedicados à engenharia, você vai abrir mão para ser blogueirinho. Esse era o meu cenário, tá? A agência de viagem não é blogueirinho. Eu decidi ser blogueirinho na época, lá em 2020, sem saber o que postar, com vergonha de postar, com 3 mil seguidores no Instagram. Momento ideal? Tá maluco. Isso aqui é longe de ser o momento ideal. Agora, e se eu não tivesse começado? Hoje, apenas alguns números, né, detalhes que para a gente é importante. Nós temos mais de 3 mil alunos, a gente já formou mais de 500 agências de viagem, a gente emprega mais de 15 pessoas, ou seja, a gente paga salário para mais de 15 pessoas. E tudo isso que a gente faz, além de ajudar várias outras pessoas, seja a viajar, a ter uma renda extra e a terem um salário através do nosso trabalho, faz com que a gente tenha mais qualidade de vida. E se eu não tivesse começado? Será que minha vida não seria exatamente igual em 2020? Longe da família, com um salário que, ok, paga as contas, mas cresce muito pouco, sem tempo para nada. Se isso está acontecendo com você, nem que seja parcialmente, isso é um erro grave, que pode custar muito caro no futuro.
Tá? Então, se a gente está falando aqui dos 3 erros que te impedem de lucrar com o turismo, o primeiro deles é colocar medo onde não tem. É colocar risco onde não tem. Ou aumentar um risco que é 1% como um erro que é 99% de chance de acontecer. E esse 1%, ele tem solução. Uma solução muito simples. Então, espero muito que você consiga entender que o medo, ele te impede de fazer o que você precisa fazer e o que vai te dar qualidade de vida que você quer fazer. Esse é o primeiro erro, tá? Segundo erro, achar que não sabe o suficiente para poder cobrar pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Vamos imaginar comigo aqui que existe uma régua de conhecimento, tá? Uma escala de conhecimento que vai de 1 até 10. Considerando que, aliás, vai de 0 até 10. Considerando 0 uma pessoa que não sabe nada sobre algum tema, vou te dar um exemplo de coisa que eu não sei nada. Eu não sei nada sobre sobre as tribos que vivem na ilha de Nova Guiné. Sei nada sobre isso, tá? Nada, nada. Então, e vamos dizer que um super pesquisador que sabe tudo, que mora lá e que tem super experiência, sabe 10, tá? É, o que a gente tem que entender é que o conhecimento, ele é repassado na medida em que você sabe. Então, quem está no nível 1 ensina quem está no nível 0. Quem está no nível 2 de conhecimento, ensina quem está no nível 1, ensina quem está no nível 0. Quem está no nível 3 de conhecimento, ensina quem está no nível 2, 1 e 0. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas precisa de ajuda para planejar a sua viagem. Por quê? Pensa comigo quais são os cenários de quem quer viajar hoje. A pessoa tem 3 escolhas. A primeira delas é, tem 3, mas a opção que a gente está criando é a quarta, tá? Hoje a pessoa tem 3 escolhas. A primeira é comprar em sites não confiáveis. Quer saber um site não confiável? Pesquise no Reclame Aqui. Os sites que no passado, 2023 e 2024, deram prejuízo para muita gente cancelando as passagens, beleza? São esses sites que eu estou falando, não precisa nem citar o nome. Então essas pessoas ficam à mercê de soluções arriscadas. Ou elas vão ter que aprender a fazer tudo. Isso usa tempo. E obviamente também vai usar dinheiro. Essas pessoas vão ter que usar dinheiro para pagar as passagens, mesmo que pague mais barato. A terceira opção é quem não tem a segurança de comprar num site que não confia e quem não tem tempo para aprender, desiste. Então aqui a gente tem 3 públicos que você pode ajudar. Oferecendo uma solução mais confiável, pessoas que não querem aprender, ou pessoas que até sabem, mas não querem usar o tempo delas, e as pessoas que não viajam porque não têm confiança. São 4 públicos que você pode ajudar hoje. E você não precisa ser nível 10 de conhecimento. Essas pessoas só querem alguém que use o tempo para fazer o que elas precisam. E claro, né? Esteja perto de quem sabe mais ou sabe algo complementar a você para que seu conhecimento ele aumente do 0 até o 10. E, na verdade, ninguém é nível 10 de conhecimento porque as coisas estão sempre mudando. Então, comece com o seu nível 1, comece com o seu nível 2, comece com o seu nível 3 e faça o resultado que você tem que fazer com o conhecimento que você tem hoje. Assim que você começar a fazer, o seu conhecimento naturalmente ele aumenta consideravelmente, tá? Porque é básico, né? Quando você começou a fazer qualquer coisa na sua vida, você era muito ruim. Depois você vai melhorando. A melhora vem com a prática. O conhecimento sem ação não serve para nada. 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 Então, eu vejo muita gente que estuda muito e pratica pouco. Na primeira vez que você for aplicar qualquer conhecimento, você vai mandar muito mal. A não ser que você esteja perto de quem pode te falar assim: calma, isso que você está querendo fazer pela primeira vez eu já fiz. Faça assim, ó, passo a passo. 1, 2, 3, 4. Isso é um passo a passo. Beleza?
Então, esse é o erro 2. Então, enquanto o erro 1 é ter medo demais do que não precisa ter medo, e que tudo que você está considerando que existe risco é super resolvível. O erro 2 é o quê? Achar que você não sabe o suficiente para cobrar isso. Pode ter certeza que o conhecimento que você tem, as pessoas pagariam muito caro para que você usasse esse conhecimento para poupar tempo e dinheiro delas. E o terceiro, não investir tempo em atendimento. É o seguinte, vou perguntar para você aí mesmo que está me acompanhando aqui. O que falta hoje? Atenção. Então hoje a gente tem o quê? Na rede social, tá a atenção. As pessoas cada vez mais têm menos tempo. As pessoas cada vez mais estão na correria. O que é o diferente? É você dar atenção. E o que vale muito dinheiro? A sua atenção. Vou te colocar isso em algo mais prático, tá? Vamos dizer, pensa uma viagem dos sonhos que você quer fazer. Eu tenho uma. Ah, vai. Vai. Devo fazer até, se não for esse ano, devo fazer até ano que vem. Quando eu começo a pensar no Havaí, o que vem na minha cabeça? Vem imagens e vídeos que eu já vi na internet. Aquelas ilhas paradisíacas, aquelas montanhas na encosta, vulcão e etc. Eu acho muito legal. Beleza. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, Pedro, eu já fui para o Havaí, ou eu consigo planejar essa viagem do Havaí inteira para você. Você não vai precisar pensar em nada. Eu só vou te fazer algumas perguntas aqui para que eu entenda exatamente qual tipo de experiência que você quer viver. O resto deixa comigo. Eu vou fazer com que você tenha um ótimo voo, vai ficar nas melhores hospedagens, e melhores não quer dizer mais caras, tá? Melhores é melhor custo-benefício. Vai fazer todos os passeios que tem que fazer e vai ter uma experiência cultural muito, muito foda. Imagina o tempo que eu levaria para pesquisar sobre tudo isso. Imagina agora que alguém vai te fazer meia dúzia de perguntas e vai te dar a solução completa para a viagem dos seus sonhos. As pessoas pagam muito caro por isso. Porque se é uma viagem dos sonhos, isso envolve muito algo que faz com que a compra aconteça, que é o emocional. Então, ao invés de ficar conversando durante 1 minuto com 50 pessoas, converse durante 50 minutos com uma pessoa que você vai conseguir muito mais resultado. Vou te dar um exemplo. Essa semana a gente finalizou 2 vendas. Uma venda de 80 mil e uma venda de 25 mil. 2 vendas que deram mais de 100 mil reais para nossa agência. Beleza? Qual que é o diferencial? Nós dedicamos tempo para poder entender com clareza qual experiência essa família queria viver na Itália. E quando eu falo de qual experiência o que vocês gostam de fazer? Vocês gostam de uma viagem que vocês fiquem mais livres para poder decidir lá, ou vocês gostam de sair daqui com tudo programadinho? Gosto de sair daqui com tudo programadinho. Opa, então é meu cliente ideal, que é um cliente que valoriza um trabalho de planejamento de roteiro, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente cuidou das passagens, hospedagens, transporte, seguro, tudo que a pessoa precisava. E a gente fez uma outra venda de 25 mil reais, uma viagem para a Patagônia, um lugar que eu já fui, inclusive. A Itália eu nunca fui, tá? E mesmo assim a gente conseguiu vender uma viagem de 80 mil para a Itália, um lugar que eu nunca fui. E a gente vendeu uma outra viagem para a Patagônia, de 25 mil, que um casal de amigos queria ter uma experiência que envolvesse neve, lugares bonitos, aqui na América do Sul. Imagina a dificuldade que esse casal teria para colocar ligar essas 3 coisas aqui
de uma maneira prática e uma experiência legal. Neve. Neve você tem em vários lugares. Você vai ter neve no Uruguai, você vai ter neve na Argentina em vários pontos, você vai ter neve no Chile, você vai ter neve no Chile, que eu falo é Vale Nevado, você vai ter neve no Atacama. Quando começa a ter muita opção, a pessoa desiste. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é conectar tudo que a pessoa quer em uma solução que corresponde à expectativa que ela quer viver. Então, qual que é a recomendação? Não fique atendendo as pessoas de qualquer jeito. Não fique dedicando 3 minutos para ouvir o que a pessoa quer e já ir correndo para a cotação. Esqueça a cotação. A venda acontece antes dela. Sabe que horas que a venda acontece? A venda acontece na hora que você consegue colocar em vídeos e imagens o que a pessoa espera. E isso não envolve preço. Se eu sei que a pessoa quer neve, uma experiência na América do Sul, e eu fui para algum lugar, eu conheço e eu sei que, por exemplo, a Bariloche, Vila La Angostura e ali a Travessia dos Andes vai entregar tudo que ele quer, eu vou sugerir isso, vou apresentar algumas imagens, a pessoa vai se imaginar vivendo aquela experiência que ela quer e desde que o orçamento ele seja coerente, a venda acontece. E por que eu falo coerente? Esse casal falou comigo assim, Pedro, eu tenho 20 mil reais para gastar. Eles já pagaram 25. Por isso que eu falo que o foco não tem que estar no dinheiro, o foco tem que estar na experiência, tá? Porque uma vez que a pessoa percebe que a experiência que ela quer viver custa um pouquinho mais do que ela achava, se ela tiver comprado isso emocionalmente, a venda acontece. Então, para você que de vez em quando vende uma passagem, ou para você que tem uma agência de viagem, para você que quer ter uma agência de viagem, esqueça a cotação. Pessoas compram de pessoas. As pessoas querem ser ouvidas e se importe genuinamente com a viagem de cada uma. Porque é isso que vai te fazer vender. Não é nada diferente disso. O que vai te fazer vender é o tanto de atenção que você dá e o tanto que você importa com a viagem daquela pessoa. Então, em resumo, é muito menos sobre números, sobre conhecimento e sobre preço, e muito mais sobre pessoas, atenção e tempo. Se você entender isso, a conta fecha muito fácil. E se eu tiver que passar aqui um plano prático para você, é converse com seus amigos, familiares e colegas de trabalho sobre viagem. O que acontece? Quando alguém pergunta de alguma viagem minha, o que eu gosto de fazer? Falar. E o que você vai fazer? Ouvir. Na hora que você entende e ouve genuinamente a pessoa falando sobre a viagem dela, o que naturalmente acontece? Você vai perguntar: e aí? Qual a próxima viagem? Ah, então, agora eu estou querendo ir para a praia. Agora eu estou querendo ir para neve. Agora eu estou querendo ir para safari. Agora eu quero ir para Ásia. São alguns dos resultados que você tem depois de ouvir genuinamente o que a pessoa viveu de experiência. Quando você ouve, você percebe o tipo de experiência que ela gosta. Quando ela já te dá um norte do que ela quer fazer, você já tem condição de falar assim: legal, para quando? Ah, eu tenho férias em outubro. Meu aniversário é em maio. O aniversário de casamento é em setembro. Opa, opa, já tenho aqui algumas possibilidades. Próxima pergunta. É, você já foi para. Aqui vai. Se for uma viagem internacional, você vai perguntar. Você já foi para a Europa?
se ela quiser ir para a Europa, né? Ou se já foi para a Ásia, já viajou para fora do Brasil. Quando a pessoa te fala que ela está querendo voltar para a Europa, ela já tem uma ideia de orçamento. Uma outra ideia que você pode perguntar é qual o seu padrão de viagem? Ah, eu gosto de hotéis 5 estrelas confortáveis, eu gosto de voo de executivo. Aqui você já vai ter uma ideia do orçamento. Então, quando você percebe que a pessoa tem um orçamento específico, que você já tem uma noção, já tem uma data específica porque o motivo é específico, e já tem um lugar que ela quer viver, e você ouvindo aqui sobre a experiência da viagem dela, você já sabe o perfil de viagem, você vai fazer o quê? Legal, eu acho que eu posso te ajudar. Olha o tanto que essa venda não parece venda. Eu acho que eu posso te ajudar. Por quê? Porque eu conheço lá, se for o caso, porque eu já vendi viagem para lá. Opa, a pessoa nem sabia que eu tinha agência e agora ela sabe que, inclusive, cliente meu já foi para lá. Porque o que eu faço é exatamente o que você busca. Ah, é? O quê? Eu tenho uma agência de viagem focada nesse tipo de experiência. Então, agora entendendo um pouco mais sobre o que você gosta, sua última viagem, eu consigo te ajudar em tudo isso. E quando eu digo te ajudar em tudo isso, é pacote personalizado. Quando eu falo de pacote personalizado, o que acontece? O preço sai da jogada. O que acontece com um pacote personalizado? O Booking não entrega um pacote personalizado, a CVC não entrega um pacote personalizado, Decolar não entrega um pacote personalizado, porque essas empresas não têm o fator principal, que é a atenção. Então, quando você tem algo que ninguém tem, você passa a ter o quê? Um diferencial. E quando você tem um diferencial, você não briga por preço. A venda acontece por conexão e confiança. Por isso que existem mesmos produtos com preços diferentes. Porque tem gente que opta por vender preço e tem gente que opta por vender o diferencial, que é a atenção baseada em confiança.